Olá pessoal, engenheiro Fábio da empresa Fast Consultoria, e no Dica da Semana de hoje estaremos falando sobre a norma regulamentadora de número 9 do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma regulamentadora ela estabelece requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Esses agentes eles devem estar identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR, que nós já vimos em outras oportunidades. O PGR ele é regulamentado pela norma regulamentadora de número 1. Essa NR9 ela também estabelece medidas de prevenção para os eventuais riscos ocupacionais identificados. A legislação ela trata sobre uma análise do ambiente de trabalho com o objetivo de identificar exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, os agentes físicos, nós podemos tratar ou exemplificar o ruído, a vibração, a radiação não ionizante, a radiação ionizante, o calor, são formas de energia. Os riscos químicos, eles podem estar contemplados por meio de poeiras, fumos metálicos, névoas, gases e vapores. E os riscos biológicos podem ser os vírus, bactérias, protozoários, bacilos, entre outros. Então, essa identificação da exposição ocupacional deve considerar a descrição das atividades. Então, o engenheiro de campo, o profissional de campo, ele deve descrever as atividades que os trabalhadores desenvolvem no dia a dia, na fábrica, ou na empresa, ou na organização. Identificação do agente e formas de exposição. Então, qual seria o agente que esse trabalhador está exposto? É um agente de origem física, química, biológica? E como que é a forma de exposição? Não só a forma de exposição, mas também o tempo de exposição. Possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas. Eu constatei que o trabalhador está exposto a elevados níveis de pressão sonora, ruído. Então, qual é o agravo ou a lesão que esse risco pode causar à saúde do trabalhador? Eu constatei que o trabalhador está exposto a poeira contendo sílica. Então, ele pode adquirir uma doença ocupacional chamada silicose. Eu identifiquei que esse trabalhador está exposto a uma radiação não ionizante, ele pode ter uma lesão, por exemplo, na retina, um processo de solda. Então eu preciso fazer a identificação do risco e as possíveis lesões e agravos à saúde dos trabalhadores. Um outro aspecto que precisa ser levado em consideração são as medidas de prevenção já existentes e também propor medidas para os riscos identificados no processo de trabalho. Então, eu identifiquei que existe um ambiente muito ruidoso, eu preciso fazer um enclausuramento da máquina, eu preciso fazer um sistema de absorção no ambiente, eu preciso fazer uma barreira. Eu identifiquei que o trabalhador está exposto a um determinado produto químico, e esse produto químico ele tem uma propagação no ambiente, então eu preciso projetar um sistema de exaustão. Então, as medidas de prevenção já existentes, eu preciso levantar, e eu também preciso propor medidas para os riscos identificados. E, por final, eu preciso considerar o famoso GHE, que é o Grupo Homogêneo de Exposição. Então, são trabalhadores que eles apresentam uma exposição parecida, nunca vai ser uma exposição idêntica, mas eles apresentam uma exposição parecida em decorrência daquele ambiente de trabalho, em decorrência do risco, e por meio da avaliação de um trabalhador, eu consigo contemplar esse grupo homogêneo de exposição. Então, o GHE, um conceito simplificado, seria esse que eu acabei de apresentar. É claro que se a gente for estudar de uma forma mais aprofundada, eu preciso fazer uma análise estatística, entre outros parâmetros previstos na literatura técnica e científica. As avaliações, conforme a NR9,
elas devem preconizar o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo. Então, a avaliação qualitativa, eu vou identificar aquela condição de risco. E a avaliação quantitativa, eu vou mensurar. Por exemplo, qual a intensidade ou concentração de ruído? Eu vou ter ali naquele ambiente 87 decibéis, 90 decibéis. Qual é aquela concentração de poeira no ambiente de trabalho? Eu vou ter 6, 7 ppm. Ou qual é aquela concentração do agente químico? 5 miligramas por metro cúbico. Então, a avaliação quantitativa, eu estou mensurando aquele agente, aquele risco presente no ambiente de trabalho. Os resultados dessas avaliações de exposições ocupacionais devem estar incorporados no inventário de riscos do PGR. Então, eu preciso criar um inventário, que seria toda a identificação, análise e avaliação desses riscos, e esses riscos físicos ou agentes físicos, químicos, biológicos devem ser incorporados nesse inventário. Um outro aspecto muito importante que estabelece a NR9, quando eu não tenho um limite de tolerância previsto na norma regulamentadora de número 15 e seus anexos, são 14 anexos, eu preciso utilizar como referência para a adoção das medidas de prevenção, os limites da CGIH. Então vamos pensar em um determinado produto químico que eu não tenha um limite de tolerância previsto na NR15, anexo 11 e 12, por exemplo, porque o anexo 13 ele é qualitativo, anexo 11 e 12, eu não tenho um limite previsto na NR15. Então eu preciso, para efeito de medidas de prevenção, adotar os limites previstos na CGH, que é uma organização de higienistas industriais dos Estados Unidos. Então todo ano eles publicam um livreto, atualizado com toda a base técnica, base científica. Então se eu não tenho previsto limites na NR15, eu vou adotar os limites da CGH. Então é de fundamental importância que a empresa faça um reconhecimento desses riscos, estabeleça critérios claros de avaliação qualitativa e avaliação quantitativa, e essas avaliações elas devem estar incorporadas no inventário de riscos do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Muito obrigado e até o próximo Dica da Semana.